Sholem, amados irmãos, muita tranquilidade sempre a todos, né? Vou colocar um vídeo aqui. Na verdade, eu vou colocar um texto que foi feito, né? Que eu fiz há pouco, e eu resolvi colocar ele em vídeo aqui, em áudio, porque alguns irmãos conseguem ler, tem outros que não têm leitura, né? Tem muitos nomes difíceis e tem toda uma dinâmica, né? Então, para abrir o leque para muitos, tem o que foi escrito foi divulgado, né, no Face, foi divulgado no WhatsApp, no grupo, e para as pessoas que estão no dia a dia comigo, né? Compartilhando e repartindo o pão. Então eu fiz uns escritos aí, para ser bem considerado tudo que está nesses escritos, né? Então eu vou colocar, na verdade, eu vou colocar na tela do computador a imagem, porque acompanha a leitura. Eu vou fazer a leitura do que está escrito, e porque tem muitas gravuras, muitas figuras. Então, para ficar mais tranquilo, né? Eu vou começar o vídeo. Então, muita tranquilidade sempre a todos, muita tranquilidade sempre, né? É com Yahweh, a gente caminha com Yahweh e tentando de uma forma ou de outra ajudar os irmãos no dia a dia, com todas as informações possíveis, né? Veja bem, eu começo assim, né, os escritos, porque o verdadeiro Messias Yahushua é a verdade que liberta as pessoas. E se ele, Yahushua, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Vamos agora ler e ouvir o que Yahweh declarou no livro sagrado do profeta Yarmiyahu Jeremias, no capítulo 8, de 1 a 13, nas Escrituras. Ele diz assim: então diz Yahurim, o inimigo quebrará os selos dos túmulos dos reis de Yehudá, dos governantes, dos profetas e do povo. Pegará os seus ossos e os espalhará pelo chão. A luz do sol, a claridade da lua e das côncavas estrelas. Essas coisas que eram os falsos criadores, ó estátuas do meu povo, a quem eles amarraram e prestaram culto, esses ossos não tornarão a ser apanhados e sepultados, mas antes espalhados como estrume pelo chão. E a gente dessa má nação que for deixada ainda com vida desejará muito mais morrer do que viver onde os espalharei, diz Yahu Tsuvayal Shomayal, né, o rei dos exércitos do Shomayal do céu. Mais uma vez, dá-lhes essa mensagem de Yahu: quando uma pessoa cai, procura levantar-se. Se começou caminho por uma estrada errada e verifica se continua no seu trilho errado, mesmo tendo os avisados, ouço a conversa deles. E que é que fiz? Não, todos eles descendem a balda pelo caminho do pecado, tão velozes como cavalos correndo a batalha. Até a cegonha conhece o tempo em que deve emigrar, e o mesmo acontece com outras aves, como rola, o grol, a andorinha. E todas sabem regressar na hora que Yahu lhes indica em cada ano. Mas isso não é para o meu povo. Não aceitam as leis de Yahurim, como podem dizer, nós compreendemos as suas leis. Quando os vossos legisladores as trocam de forma a poderem significar aquilo que eu nunca disse. Essas pessoas tão sábias que vos ensinam as palavras de Yahweh, veremos se nesta hora serão assim tão sabedores. Darei as suas mulheres e as quintas a outros, porque todos eles, grandes e pequenos, profetas e intermediários, têm atualmente uma só coisa em mente: apossar-se do que não é deles. Tratam as feridas do meu povo com remédios perfeitamente ineficazes, porque lhes asseguram que tudo vai bem, quando absolutamente que não, nem um pouquinho sequer. Eles nem são capazes de orar.
e por isso que hei de fazer que morra entre os vencidos. Castigá-lo-eis com a morte. Os seus figos e as suas uvas desaparecerão. As suas árvores de frutos secarão. Desaparecerão em breve todas as coisas que preparei para eles. Isso Yahu declara, né? Na palavra do profeta Yarmiyahu Jeremias. De acordo com o que lemos por tradição, as pessoas deste mundo geralmente consultam, servir e adorar o Sol, luas e estrelas, os planetas e outros corpos celestes. Aprendemos com o Terrilim Salmos que, ao olhar para o Shalmayal, céu, e observar os corpos celestes, que devemos admirar a grandeza, a sabedoria e o poder de Yahweh, o Criador eterno, que todos eles fizeram para a sua honra e louvor. Devemos adorar apenas o verdadeiro Criador eterno, Yahweh, e nunca devemos adorar qualquer entre as suas criaturas e entre sua criação, não importa o quão atraentes ou esplendorosas elas podem aparecer. Adorar o Criador eterno unicamente e não criaturas. Desde a queda da humanidade, as pessoas deste mundo começaram a adorar os corpos celestes, além de adorar estátuas, ídolos, figuras, imagens e outras representações de pessoas, animais, peixes, aves e outras coisas criadas por Yahu no universo natural. Esta é também uma razão pela qual vieram as enchentes na época de Noé, Enoque, e porque Sodoma e Gomorra foram arruinados. Por quê? Por causa da antiga serpente, Satur, ou Hassatã, ou Satanás, o diabo, o tentador, que tenta, engana para adorá-lo, através de coisas criadas por Yahu e não para adorar o Criador real. Por quê? Por causa da antiga serpente, né? Eles tentam levar as pessoas a adorarem a criação e não o Criador, né? Um dos nomes que Satur ou Satanás tem é o nome de El, ou Elohim, que é outro ídolo cananeu, usado por Satã para adorar desvio para si mesmo, longe do Criador real, Yahweh, o justo. Aqui, ó, é o El, tá certo? Veja bem, tá dando para ver? Esse é o El, essa é a figura do El. Isso é que o ídolo El, o Elohim, realmente se parece. Aqueles que invocaram o nome de El Shaddai em suas orações e adoração estão realmente convidando Satanás, que Yahu tenha compaixão deles e revele para eles a verdade, não é? É isso que devemos. Está escrito: o meu povo está arruinado por falta de conhecimento. Joel, né? Oséias, Oshua 4:6. E é por isso que o serviço do Ruha Yahushua é importante para nós. Yahushua Messiah é aquele que sempre nos guia em toda a verdade. Sempre ele é a verdade. Precisamos do Moukihil. O Moukihil é Rei Supremo, né? Yahushua para nos proteger de Hassatã, que está enganando o mundo inteiro, uma vez que está escrito no livro de Hanoud Galut, Apocalipse 12:9. Ele é a antiga serpente, conhecida sob o nome de Diabo ou Hassatã, aquele que engana o mundo inteiro, e foi assim lançado para a terra, mais os seus demônios. E Hassatã começou suas doutrinas e ensinamento do inferno, difundindo e popularizando horóscopos, consultorias e adorando o sol, a lua, as estrelas, planetas e outros corpos celestes. E ele se apropriou para si mesmo o planeta com a faixa horizontal ou anel em torno dele, que ele chamou de si mesmo, Saturno, quando ele começou a enganar a humanidade. Em hebraico, o nome real de Satanás é Satur, Satir ou Sator, né, com a sílaba Sat, pronunciada como na palavra satélite. Agora vocês vão começando a entender um monte de coisas por aí.
E isso significa que é o cabra. O cabra, o bode. Outra palavra para o cabra em hebraico arcaico é aco, o velho, feio cabra, cornudo. Isso é o que o velho, feio cabra, chips ou raçatã se parece. É essa figura aqui, meus amados, está dando para ver? Então eu estou fazendo dessa forma para vocês verem as figuras que foram colocadas no estudo, né? Ó, raçatã. Só um minutinho. Raçatã também nomeou os diferentes dias da semana em honra dos planetas e ídolos, culto pagão, como ensinado e adotado até agora em muitas escolas universitárias e faculdades, sendo parte de gregos, romanos, chineses, nórdicos, cananeus e outras mitologias pagãs e lendas. O primeiro dia da semana foi chamado de Sunday, em homenagem ao deus do sol. O segundo dia da semana foi chamado de Monday, em honra ao deus da lua. O terceiro dia da semana foi chamado de terça-feira, em homenagem ao planeta Marte. O quarto dia da semana foi chamado de quarta-feira, em homenagem ao ídolo pagão Odin, e o planeta Mercúrio também. O quinto dia da semana foi chamado de quinta-feira, em homenagem ao ídolo pagão Thor, e do planeta Júpiter. O sexto dia da semana foi chamado de Friday, em homenagem ao ídolo pagão Frigga e do planeta Vênus também. E o sétimo dia da semana foi chamado Saturday, dia de Saturno, ou seja, dia de Satanás, em honra a si mesmo, Rassatã, e do planeta que é nomeado por si mesmo, Saturno. Saturday, dia de Saturno, dia de Rassatã. É isso que significa o sábado. Sábado vem de Saturday. Eu tenho mais coisas para falar sobre o Saturday, mas vamos deixar porque isso aqui já vai ficar grande esse vídeo, né? Então entendam isso aí. E Rassatã fez as pessoas do mundo adotar os seus caminhos através de costumes e tradições passadas de geração em geração, desde Caim até o presente. Então as pessoas têm adorado esses ídolos e corpos celestes, conscientemente ou não, intencionalmente ou não, mas eles ainda são pagãos e satânicos em origens. A maneira escritural de redefinirmos aos diferentes dias da semana estão em conformidade com a sua sequência numerada. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim por diante, até o sábado sétimo, que é o sétimo dia. Então, em hebraico, eles são chamados Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelish, e tem todos os nomes, até chegar ao sábado também, né? Sabation, dia de sábado, né? Ou dia de sabá. O que Satanás popularizou no mundo são tolices e insensatez, destinado ao foco de desvio das pessoas, exaltando e adorando a ídolos e corpos celestes, longe do verdadeiro eterno Criador Yahweh, o justo de Yahshua. O que está inscrito, Rassatã é aquele que engana todo mundo. Né? E é melhor para você usar o calendário hebraico e não o calendário gregoriano, popularizado pela Igreja Católica Romana pelo próprio Gregório. No calendário hebraico moderno, nomes de meses também contêm nomes de ídolos pagãos. Por isso é melhor para se referir aos diferentes meses do ano em sequência numérica também, como nos dias da semana. Né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e por aí vai. O primeiro mês é o mês de abril. Abib, abril. Como que as escrituras estimulam em Amós 12:2. Daqui em diante, este será o primeiro mês do ano e o mês mais importante do vosso calendário. Agora vocês começam a entender por que o mundo colocou como dia da mentira o dia 1º de abril. Porque o abril aqui abre o ano. Abril foi quando o Criador mandou celebrar, né, o aniversário da saída, da libertação deles. E no 1º de abril, a Páscoa, também conhecido como dia de Páscoa,
foi o dia em que ressuscitou Yahushua, que Yahushua se levantou dos mortos. Logicamente que eles esconderam todas essas coisas, porque o calendário do Criador ele coincide, ele fecha. São 30 dias por mês, são 300. O Criador ele tem um cronograma certinho, direitinho, as coisas se encaixam, fecham tudo. Eles bagunçaram tudo para a gente não conhecer a verdade. Um dia 1º de abril é colocado como o dia da mentira, porque é o dia de fato, tá certo? Que deveria todos nós estarmos celebrando a verdade, a libertação. É bem interessante, né? A atribuição do Ruach Yahushua é muito importante. Para ele sempre salva-nos, guarda-nos de todos os truques, táticas, mentiras e enganos de Satã, nosso arqui-inimigo. Gratidão a Yahushua, nosso guia e guardião. Satur, o Satã, tem para as pessoas enganar e esconder. O que ele tem para as pessoas é enganar e esconder, porque ele é realmente. E o que ele realmente é muita feiura e nojento, aparência horrível. As pessoas vão rapidamente renunciar e rejeitá-lo se ele vir na forma dele. Então ele, de uma forma ou de outra, ele engana, ele vem de uma forma que ele realmente não é. Se vocês verem o livro de Adão e Eva, Adão e Covaial, vocês vão ver que o Malá fala para o Adão o seguinte, quando ele perguntou se tinha 2 criadores, porque Adão fazia graça demais, ele apareceu, ouvia a oração, queria responder as orações, ele é intruso. Então o Adão pergunta para o Malá se tinha 2 criadores, ele falou, não, esse aí é o Satã que vem dessa forma como anjo de luz, porque ele não aparece da forma que ele é, porque ele se tornou um ser horrendo. Está no livro de Adão e Covaial. Porque a missão dele é manter as pessoas longe de Yahu e trazê-las com ele para o inferno, o lugar de fogo e tormento eterno que foi preparado para ele e seus seguidores, nos malares caídos, anjos caídos. Mas eles querem trazer os seres humanos juntamente com eles também. Portanto, é melhor ter cuidado, meus amados, porque alguém lá fora tem a missão de trazê-lo para o Sheol com ele. Alguém. Ele usa tudo e todos. Se você gosta ou não. Então, Satã, adotado e popularizado as características do planeta Saturno para ser seu símbolo ou sigilo, né? É um sigilo. Uma vez que ele é o príncipe do poder do ar, ele fez aparecer um pentagrama dentro de um hexagrama no polo norte do planeta Saturno. Eu recomendo vocês ver o vídeo Saturno 666. Saturno. É um vídeo que tem no YouTube aí. E lá ele também colocou um olho que tudo vê, de nuvens abaixo do polo sul de Saturno. Mesma forma que ele pode chicotear acima de um furacão, tornado, tempestade, né? Porque ele é o príncipe do poder do ar. Sim, Satã tem algum poder limitado, o que Yahu tem permitido, para que a lealdade e a fidelidade teste as pessoas, para diferenciar entre os candidatos honestos ao eterno Criador daqueles que são apenas após o poder, milagres, curas e maravilhas. Entre todos os planetas do nosso sistema solar, o planeta chamado pelo mundo Saturno é o único planeta que tem um pentagrama dentro de um hexagrama em seu polo norte, como comprovado pela prova espacial Cassini, que é enviado pela NASA. Então, como devemos chamar os nomes dos planetas? Melhor chamá-los em sequência numérica também, a partir do primeiro ao último. O que for mais próximo do Sol primeiro até o planeta mais distante em nosso sistema solar. Devemos evitar mencionar os nomes dos ídolos pagãos e do próprio Satanás. A palavra pentagrama refere-se a qualquer de 5 pontas, estrela. A palavra hexagrama refere-se a qualquer estrela
de 6 pontas, geralmente chamando a estrela de Daú, de Davi. Mas Davi não tinha escudo dessa forma. Isto é apenas uma entre as muitas doutrinas e tradições de demônios. Desconhecido para muitos, essas formas e símbolos foram adotadas por Rassatã para ser o seu próprio, e o chamou pelo nome de estrelas e escudos, apesar de estrelas reais no espaço exterior são plasmas e gases. Tudo isso é simbologia, tudo isso é do Rassatã, tudo isso na verdade é uma mentira, né? Não é como eles ensinam. A gente já fez um vídeo sobre as questões do sistema que o sistema é totalmente diferente daquilo que eles ensinam, né? Tudo isso foi plantado para ser adorado deuses pagãos. Daúde nunca esteve em uma forma hexagonal, o protetor, né? Pois isso seria idiotice, como a forma ordinária da representação do coração, que Rassatã também adotou para ser o seu próprio sigilo ou símbolo. Mas a verdade é que forma realmente se refere que todas essas formas realmente se refere ao cabo escondido, o oculto, o próprio Saturno. E o mundo pagão amplamente exalta o bode velho Satanás através dessas chamadas formas de coração, especialmente durante o dia dos namorados. Esses são puramente rituais pagãos, feriados, datas comemorativas, nada a ver com o Criador Eterno e seu Messias Yahushua. O pentagrama de 5 pontas na verdade representa a face do bode, e isso originou a bruxaria, o oculto, o paganismo, práticas pagãs e rituais, ocultismo, né? E a forma da magia negra também. Olha só. E as pessoas carregam isso como um amuleto, né? É tudo do Rassatã. Olha só. O hexagrama de 6 pontas dele é também um dos símbolos escondidos de Rassatã. E este é composto de 2 triângulos sobrepostos em cima do outro, mas em direções opostas. Quando sobrepostos aparecem, são 3 triângulos apontando para cima e 3 triângulos apontando para baixo. Como existem 3 no céu, no Shoal Mayal, há também 3 imitadores, impostores, falsificações aqui na Terra. Como você pode ver, até mesmo os demônios creem na doutrina correta, escritural da triunidade. Outro significado do símbolo hexagrama é como é no espiritual acima, por isso é imitado e no natural abaixo. 3 up, 3 para baixo, 3 para cima. 3. Hexagrama é de Satanás, né? Olha só. Olha só, 3 para baixo, ó. 1, 2, 3 para baixo, 3 para cima. 3 triângulos para baixo, 3 para cima. Da mesma forma, ó. Tá certo? Ele é 666, né? Hanout Galut, Apocalipse 9. Conheço a blasfêmia dos que dizem serem Rudim e não são, porém são sinagoga de Satanás. Hanout Galut 3.9 também diz isso, né? Atos 7:43 diz assim: a estrela do Deus Renfã. Vocês podem perceber que tudo isso é falsificação, né? Ó, a estrela, religiões, tramas, enganos, né? Estrela, ele é isso aí, meus amados. Aqui você pode ver o olho que tudo vê na parte de trás da conta do dinheiro eu esqueci de colocar essa foto do dinheiro do dólar. Então isso aqui é a atmosfera, pentagrama em forma, isso é lá em Saturno, né? Como é Saturno, né? Isso aqui, ó, é o olho que tudo vê. Tudo do planeta, no polo sul do planeta Saturno, essa imagem no polo norte. Esta é a atmosfera, pentagrama em forma que está dentro de um hexagrama que é realmente visível no polo norte do planeta chamado Saturno, que chamamos de
sexto planeta do Sol, né? Aqui a forma hexagrama e o cubo também no polo norte do sexto planeta é claramente discernível. Este é o olho que tudo vê. Tá vendo? Pera aí. Este é o olho que tudo vê, furacão em forma no polo sul do planeta Saturno, instigado por Rassatan. Embora esse planeta tenha sido dado ao homem através de Adão e Cavaial, Rassatan ou Satur, ou Sati, ou Satir, enganador, enganando-os em rebelião contra Yahu, enganou Adão e Cavaial, né? Adão e Eva. Eles fez parte do seu esquema perverso. No início, Rassatan realmente não tem parte nem autoridade em tudo para operar nesse planeta Terra. Então ele usurpou a autoridade dada de Yahu para Adam e começou seu governo diabólico através de mentiras, truques e enganos. Tudo que é puro lá em cima, no Shamayal, ele tenta imitar e corromper aqui na Terra. Ele fez isso até com a própria língua hebraica, né, que é pura. É a língua que Yahu conversava com os dele, é a língua que os anjos, que os malares conversavam, é a língua do Criador. Mas é a língua pura lá de trás, né? O próprio povo dele. Tudo que Rassatan, tudo que é puro do Yahu, eles tentaram corromper nessa terra. Este é o oculto, o princípio, né? Oculto do hexagrama, como instigado pelo pentagrama ou o velho, feio, a cabra. Os pagãos usam nomes de seus ídolos e ícones para os planetas atribuídos, consultando-nos, servem e adoram como deuses ou falsos criadores. Os planetas é o deus da guerra, o Saturno é o deus da guerra, esse planeta é a deusa da beleza, esse planeta é o deus das colheitas, e assim por diante. Proeminente entre aqueles que se entregam a este culto pagão são os babilônicos, gregos e romanos, como contido em suas lendas, mitologias e outra literatura histórica. Observâncias do Sol, da Lua, planetas e as estrelas levou à propagação das doutrinas demoníacas da astrologia, em que futuro destino de uma pessoa é determinado pela data de seu nascimento e a localização dos corpos celestes no Shamayal, em que determina datas, além de seu horóscopo ou previsão diária baseadas em planetas, estrelas, luas e do Sol. E depois seguiu a celebração pagã dos aniversários, com bolos de aniversário, velas de aniversário, presentes de aniversário, fazendo um desejo, soprando as velas e outros ritmos pagãos. Né? Dessa forma, aqui também, ó, veja bem, isso aqui é o calendário chinês, olha, veja bem como é que é na China, ó, né? É tudo atribuído a animais, como o chinês tem seu próprio horóscopo, chinês baseado em animais, como cobra, porco, galo, rato e assim por diante. Além de ser bobo, ridículo e francamente idiota, qualquer coisa que Rassatan inventa é idiota, não há dúvida sobre isso. A crença em horóscopos é ridícula, se não loucura absoluta ou insanidade, porque os acontecimentos em nossas próprias vidas a cada dia nunca é determinada pelo aniversário de uma pessoa ou a localização dos corpos celestes no espaço sideral. Eventos em nossas vidas diárias são determinados por Yahu, e isso depende do nosso próprio comportamento com relação aos seus mandamentos escritos, princípios e um plano para cada indivíduo que ele criou. E tudo isso está claramente indicado na sua palavra. As Sagradas Escrituras, né? O Yahushua, a palavra viva de Yahu, ele é a palavra verbo da Vayuruhorim, que é a palavra viva em nós, como selo de promessa. O Ruhorim é o nosso documento, é o nosso penhor.
Ele é ele que inscreveu na nossa mente os mandamentos de algo, né? A palavra viva em nós hoje, que nos guia com direção. E por isso que é muito importante para que você possa realmente ler, aprender e aplicar as Sagradas Escrituras em suas próprias vidas, todos os dias. E sempre procurar a verdade que vos liberta de todas as mentiras, truques e enganos do diabo, Satã. E a Ruxa é a verdade que liberta você e lhe dá vida, tranquilidade, paz, abundância, bem-estar de corpo, alma, espírito, felicidade geral e vida eterna. Porque amplo e fácil é o caminho que conduz à ruína, à perdição. E muitos vão por este caminho errado. Enquanto estreito e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos hão de encontrá-lo. Assim diz a palavra, não é verdade? É escritural, não é? Cristianismo ou Crisaitanite ou feitiço de Satanás. Cristianismo é isso aqui, ó. É a religião mais popular em todo o mundo hoje e tem o maior número de adeptos. Já isso não seria uma prova que é amplo e a fácil maneira? Muitos vão por esse caminho, não é verdade? A maioria das pessoas nesse planeta hoje pertence a Crisaitan, religião, a religião do cristianismo, Crisaitan, do cristão, Crisaitanite, cristianismo. Não admira porque ele tem o nome do seu instigador e cabeça, a estrela esconderijo, que é o próprio Satanás, é Crisaitan. É Crisaitan, é dessa palavra que veio cristianismo. Melhor renunciar a ele agora, se você realmente quer evitar os tormentos do inferno. Yahushua é o real e verdadeiro, o único e Messias, Salvador e Redentor. Yahushua é o único nome a salvar. Não o pagão ídolo grego, Senhor, Zeus, Jesus. Vocês não são gregos. Por que você está chamando e adorando uma estátua grega e ídolo? Isso não é ridículo? Isso aí é o povo dele, né? Não sei porque que eles adoram. Eles adoram El, Baal, Adonis, não tem nada a ver com isso. E você sabe que o nome Deus refere-se ao ídolo crânio? É balgado e realmente encontrado nas escrituras como um dos ídolos pagãos. Porque você orar a esse Deus desse mundo, que é o próprio Satanás, e as escrituras revelam isso claramente em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século. Não é pecado. É uma pergunta, não seria pecado agradecer a Yahuwah em seu aniversário, entre aspas, enquanto os rituais pagãos são feitos, tais como presentes de aniversário, bolos, festas e outras alegrias carnais? É para meditar, povo de Yahuwah, se vocês participam disso, mesmo que vocês possam estar se justificando, dizendo que está adorando Yahuwah. Será que Yahuwah se agrada disso? É uma pergunta para meditar. Expressões solenes de agradecimento em salmo, hinos e orações a Yahuwah, com refeições ligeiras e quebra da cerimônia, são aceitáveis, tudo feito em honra e pela honra do nome Yahuwah, não para nós mesmos. A Satã adotou os anéis de Saturno para ser seu símbolo, o sigilo dele, né? Vamos dizer assim. Eu vou ter que corrigir muito esse texto ainda. A gente lendo depois, a gente vai vendo, né? Esta é a origem do ritual pagão da troca dos anéis ao fazer votos de casamento, dando anéis de noivado, anéis usados por homens e mulheres mundanos em suas orelhas, lábios, língua, sobrancelhas, seios e outras partes do seu corpo. Por quê? Porque essa é a marca do seu verdadeiro pai espiritual, Satã, quem é o verdadeiro Senhor dos Anéis.
O que devemos usar diariamente é o Mokiryu Yahushua e seus traços de caráter nobre, juntamente com simplicidade, modesto e roupas respeitáveis, e não com os acessórios extravagantes e peças de joia, como anéis, pulseiras, colares e outras bugigangas inúteis. Vamos usar traços de caráter nobre e exemplar, e o nosso sucesso será garantido. Embora existam milhares de diferentes tipos de ídolos, ícones e estátuas no panteão dos deuses pagãos dos gregos, romanos, nórdicos, japonês, chinês, todos e cada um deles tem um ou dois símbolos ou sigilos de Hasatan, revelando ao observador atento as suas origens satânicas. Representações dos anéis e do planeta de Saturno podem ser encontradas em torno das cabeças dos chamados santos em pinturas religiosas e mídia impressa, mas eles são engorosamente chamados de halos, para ocultar o verdadeiro simbolismo. Esses chamados halos são realmente representações dos anéis em torno do planeta Saturno, que é uma dos sigilos do engano ou assinatura de Hasatan também. É uma assinatura de Hasatan, esses símbolos, esses anéis, esses halos. O Senhor dos Anéis é um instigador oculto dessas representações. É por isso que é ridículo orar, venerar, adorar fotos, imagens, representações, pinturas, esculturas, estatuetas e outras representações de santos religiosos, mártires e personagens. Essa é uma forma enganosa de Hasatan roubar a adoração de pessoas do verdadeiro merecedor, Yahuwah, o Criador eterno. Yahuwah, nosso Pai, honrado seja o seu Shuan nome, sua vontade seja feita. Não é a nossa vontade, mas seu perfeito vai ser feito sempre. A perfeita vontade, a boa, agradável vontade de alma para nossas vidas. É isso que temos que clamar todo dia, que seja feita a sua vontade, perfeita, boa, agradável. Nós precisamos conhecer isso, é pela renovação de mente. Precisamos libertar de todo esses conceitos religiosos, dessa matrix, desse engano de Hasatan. Portanto, você não deve orar para venerar, adorar ou curvar-se. Você não deve servir estátuas, estatuetas, pintura e outras imagens que contêm os anéis de Saturno. Rei Léo, nome hebraico de Lúcifer, Rei Léo. E por isso eles são chamados de halos, os anéis de Rei Léo, ou o próprio Lúcifer, Satanás, Satur. Você pode ver claramente essas fotografias aqui embaixo, eu vou colocar para vocês. Olha os halos, ó. Halos e halos e halos, tudo com halo. As cabeças retratadas em cada um deles, eles são as suas pistas escondidas para avisá-lo de que Hasatan é logo ali na frente de vocês, escondendo e tentá-lo venerar a ele, adorar, respeito e adorá-lo e servi-lo por velas, dinheiro, flores e até mesmo frutas e doces. Realmente tudo absurdo, mas muitas pessoas são enganadas por ele. O Rim, ser supremo Criador, tenha compaixão de todos. É assim que devemos orar. Olha só. Acho que tá dando para ver bem, né? Olha só, esse aqui é o Saturno, mas antes deixa eu voltar aqui. Olha só, tudo alinho, a representação de Saturno, de Satir, de Satã. Esse é o Satã. Aqui, ó, ele aqui, ó, esse é como é mostrado a figura do planeta. Também não é bem bem delicado tudo isso, ó, tá vendo? As estrelinhas de 5 pontas. Sempre tem alguma bobeira desses tempos, né? Um truque de propaganda, tática e técnica de controle da mente. É para as pessoas retratam como aparentes halos em torno de seus cabelos, dando a impressão subliminar para o telespectador que essa pessoa é celeste. Mas isso é apenas o truque da propagandista, do propaganda. E eles são pagos para fazer isso, para aumentar a popularidade de figuras políticas, especialmente perto da eleição. Portanto, esteja atento, você foi avisado. Você deve ser muito exigente, mas esses halos são, na verdade, símbolos ou sigilo
do Senhor dos Anéis e Satanás. Porque os anéis, na verdade, se referem aos anéis do planeta Saturno, domínio usurpado por Satã. Outro símbolo oculto de Satã, a cabra, a serpente ou dragão, é o pentagrama, cada vez mais popular, de 5 pontas estrelas. E ainda tem o nome de Satanás, marca nele Star. Star é estrela, né? É interessante. Já viu estrela com 5 pontos, desenho de estrela, meus amados? Você acha que o Criador ia ter um símbolo de mentiroso para ele? É mesmo? Você já viu o desenho das estrelas? Como é que eles desenham estrela? Estrela não tem nada a ver com isso, não. E o que você vê no topo da árvore de Natal, não é? O que tem lá? Uma estrelinha lá, 5 pontas. Uma estrela é assim? Fique esperto. Porque Satanás é claro, porque o Natal é seu aniversário. E o pentagrama, ou estrela, é um símbolo, o segredo dele. Você também pode encontrar esse pentagrama ou estrela de 5 pontos no topo de mesquitas islâmicas de bandas, juntamente com lua crescente, que é um outro símbolo secreto de Satanás. O termo sigilo refere-se a um símbolo feito para um propósito mágico específico e representa demônios, bruxa ou bruxo, a quem bruxos e bruxos podem invocar. É dado força e poder espiritual através da oração, meditação, magia cerimonial, magia sexual e através de outros meios, para o Deus deste mundo, Satanás. Outro sigilo segredo ou símbolo de Satã é o hexagrama, ou a estrela de 6 pontas, que é enganosamente chamada de estrela de Davi, mas realmente não é. Este é normalmente encontrado nas sinagogas do judaísmo, chamada de sinagoga de Satanás em Hanou de Galut, Apocalipse 8, em Apocalipse 2 e em Apocalipse 3. Antes, aqueles que se dizem Yahudins e não são, antes são sinagogas de Satanás. Para você entender melhor, aqueles que se dizem judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Capítulo 8 de Apocalipse, Hanou de Galut, capítulo 2 e capítulo 3 refere-se a isso. Leia para si mesmo, leia você mesmo, verifica e você vai descobrir que tudo isso é verdadeiro. Eu sei que todas as coisas que você faz Yahoo fala assim, Yahushua fala com eles assim, em Hanou de Galut, Apocalipse 3, 8 e 9, né? Você tem pouco vigor, eu sei que é fraco. Obedeceste a minha palavra e não negaste o meu Shuan nome, originais. Olha, eu vou forçar aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, esses mentirosos que afirmam que eles são Yahudias judeus, mas não são realmente, para vir e prostrar a seus pés. Eles vão reconhecer que vocês são o que realmente eu amo. Apocalipse 3:9, 3:9, 2:9, Apocalipse 8 fala isso, tá? Você vai ver que as representações precisam de Bafomé ou bode de Mendes, que é a lua crescente, está sempre ao lado dele, e a tocha olímpica acima de sua cabeça entre seus chifres. Não é segredo que os Jogos Olímpicos originou do panteão de deuses gregos, com Zeus como seu patrono, Zeus, tá? Estrela e a lua, olha o Bafomé. Entre muitos religiosos, idólatras, estátuas, ricos, imagens e figuras, você normalmente encontrar esse símbolo satânico que é chamado de Manocornuta, ou a mão com chifres, ou como mostrado na figura abaixo, aqui, ó, a mão com chifres. Eles fazem muito isso, né? Os roqueiros. Esse é um símbolo da cabeça do bode. Isso aqui é o símbolo da cabeça do bode. Isso aí que esses artistas, esse povo da mídia tudo faz, ó. A figura aí. Esse é o símbolo da cabeça, a versão feminina do bode, que muitas vezes você vê em estátuas religiosas e em concertos de rock entre os fanáticos insaciáveis. Essa é a versão masculina do símbolo do bode. O manusear, dedilhar dos dedos médios juntos e o mindinho e o dedo indicador separando. Está a aparecer com 2 chifres, olha. Aqui.
Olha, até o Papa está dizendo aqueles com os olhos está dizendo que com os olhos espirituais abertos que ele está carregando dentro de si o espírito maligno da versão masculina do bode. Até o Papa já está mostrando isso claramente, gente. Olha, ele está dizendo para quem tem os olhos espirituais abertos que ele está carregando dentro de si o espírito maligno da versão masculina do bode. Lembre-se, ídolos, ícones, demônios e espíritos malignos são bissexuais. Eles podem ser macho ou fêmeas. Olha para essa imagem da falsa Virgem Maria, está aqui embaixo, eu vou mostrar. Vestido como uma mulher, mas com o símbolo masculino da cabra em suas mãos. Significado, ela é bissexual, também como o pênis escondido sob sua saia. Ela é a falsa Maria dos pagãos ignorantes, não a real Mauroene, a mãe natural de Yahushua. Aqui embaixo também tem Jesus segurando uma réplica do planeta Terra. Olha para os dedos da mão esquerda, ele simboliza a versão masculina do bode ou Satanás. A gente vai ver aqui embaixo. Mas olha, ele tem um cabelo longo, que é um símbolo de ser uma mulher. O Senhor Jesus também é bissexual. Para aqueles que invocam o Senhor Jesus, ele é bissexual, para vocês entenderem isso. Porque ele é o pagão grego, ídolo, estátua. Olhe para a mão direita, olha, veja bem, do Senhor Zeus. A mão direita, aqui, ó. Estão usando a simbologia dos 3 dedos para cima, que é a parte superior do hexagrama. As 3 apontando para cima. Olha só as figuras feias. Olha aqui, segurando dele. CT também é símbolo de Satanás, tá? Isso aqui depois nós vamos ver para frente. Hein? Olha só para vocês verem aqui o Papa. O Papa segurando aqui, que figura. Ele já está mostrando. Aqui, ó. O coração é isso aqui, a cabeça de Rassatão. Só falta botar o rabo nele para vocês verem direito. Ó, ele mostra direitinho, ó. Isso aqui, ó. Os 3 dedos. Os 3 dedos para cima. Eles têm muita simbologia, né? 3 dedos. 3 dedos para cima. 3 dedos para baixo. Ele é Satanás, com certeza. O verdadeiro Messias Yahushua não se parece com o rosto da pessoa, a imagem na figura aqui em cima, né? Diz aqui, né? E o Messias não parece com aquele viado, não. Nosso Messias não é um ídolo grego, tá? O nosso Messias é hebreu, não grego. O Messias Caso contrário, meu filho, se ele não for hebreu, ele é um falso. É como o tal de Jesus, né? É um falso. Os profetas do Antigo Testamento não predizem ou preveram o Messias que virá como o Salvador da humanidade grego, né? Não foi previsto vir um grego. Por que vocês adoram um grego? Isso é um absurdo e ridículo, né? A representação comumente aceita do coração é também um dos sigilos ou símbolos secretos. Eles chamam de coração, mas realmente é a cabeça de Saturno. O velho, o feio, a cabra de chifres. O truque, meus amados, é a substituição do nome. O truque é a substituição do nome. Por exemplo, a Satã tem uma garrafa de arsênio, olha só. Ó, vamos lá. A Satã tem uma garrafa de arsênio, que é altamente venenosa e mortal. Mas para fazer as pessoas beberem de bom grado, ele simplesmente muda o rótulo para mel. E todos bebem e morrem como as moscas. Basta mudar o nome e os ingênuos e ignorantes irão aceitá-lo. Isso é truque de Satanás. Para você se lembrar, ele engana todo mundo. Assim diz a palavra, o mundo inteiro. Sim, as escrituras nos dizem isso claramente. Ó, o grande dragão foi arremessado para baixo, a serpente muito antiga chamada Diabo, ou Satã, que engana todo mundo ao erro. Ele foi arremessado para a terra e os seus anjos com ele. Apocalipse 12:9. Ele engana todo mundo ao erro. Nossa. Mas eles não vão perceber que ele não é real mel, mas arsênio. O povo não vai perceber que ele
que ele engana, que ele não é um mel, ele é um arsênico, ele é um veneno. Fazer pagãos notar que eles estão realmente orando as pedras, madeira, cimento e argila, e não o verdadeiro Criador, é a razão pela qual estamos agora tentando acordar o pessoal da cegueira espiritual e feitiçaria. Estão enfeitiçados. Esse é o nosso trabalho, tentar acordar alguns. Né? Os símbolos de cabra, do pentagrama, hexagrama e coração, eles simplesmente são um substituto para palatável, para o paladar, algo aceitável para trazer as pessoas à ruína, e com ele na fornalha, e com ele a Satã na fornalha ardente. Formato de coração. Os 3 dedos para cima representam 3 triângulos apontando para cima. Os 3 dedos abaixo representam os 3 triângulos apontando para baixo. E quando esses dois são sobrepostos, um em cima do outro, aparece o símbolo hexagrama de Satanás. Truque, não truque. Você pode encontrar esses sinais secretos, símbolos e estilos de Satã comumente em igrejas, templos, praças, shoppings, museus, faculdade, campus universitário e outros estabelecimentos, em casas e palácios também. Porque Baphomet, ou Satu, o velho feio com chifres, é bissexual, então todos os seus ídolos, ícones, estátuas, estatuetas e imagens religiosas pode ser tanto masculino e feminino. Há uma versão masculina e uma versão feminina. Deixa eu ver aqui. Aqui abaixo você pode ver Baphomet tem 6 femininos e também um pênis masculino gigantesco, sendo beijado, adorado e guardado por sua serpente em ambos os lados. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem 2 serpentes aqui, ó. Ó, aos 2 seios, o símbolo sexual sendo beijado por 2 serpentes. É isso aí. Ó. Aqui, ó, esse aqui, ó, é símbolo feminino também, olha só. É muita doideira todas essas coisas, as pessoas entram nessas coisas tudo. Isso é chamado bode Mendes, Baphomet. Que ali está escrito que isso é chamado bode Mendes, que é adorado em uma província chamada Mendes, no Egito. Portanto, você deve ter em mente que os ídolos podem ser tanto masculino ou feminino, porque sua fonte progenitora é Baphomet, a cabra, tesão bissexual. Como se pode ler no livro de Atos 19 nas Escrituras, a estátua de Diana também é chamada de Artemis. Agora olhe para esta estátua ídolo que caiu do céu, como mencionado em Atos 19. A estátua do paganismo, ídolo Artemis ou Diana, tem seios, mas também tem um pênis, ele é bissexual. Aí, ó. Os seios. É isso aí, ó, que é as figurão do povo adora aí. Esses figurão. Quem realmente caiu do céu do Shamael? Nosso Moquiaúcho falou em Lucas 10,18 que viu a Satã como um relâmpago cair do céu. Em Atos 19 está escrito que esse ídolo é adorado em todo o mundo. Sério? Quão sério é isso? Né? Mas subrepticiamente, através de meios ilícitos, ilegais, ilegalmente, de modo clandestino, feitas escuras clandestinamente, ou de forma oculta e escondida. Assim, o movimento proativo de Satanás e seus demônios no mundo de hoje é o de promover e incitar a bissexualidade entre todas as suas vítimas ignorantes, macho, ter cabelos longos como as fêmeas, e até mesmo o ídolo grego Senhor Jesus também é bissexual, com o cabelo de uma mulher, e os seios, não surpreendentemente feminino, também é uma vagina. Este é o verdadeiro Senhor Jesus que bilhões cegos adoram, um ídolo bissexual grego, um nojento. Sem muitos se perguntarem entre os seus fanáticos também
eles se transformam em bissexuais, com anéis em dedos, orelhas, sobrancelha, línguas, seios, umbigos e outras partes escondidas no corpo. Eles são seguidores do Senhor dos Anéis, Satanás, o diabo. Eles são adoradores do diabo. Eles são adoradores de ídolos pagãos na realidade, conscientemente ou não, intencionalmente ou não. Eles são culpados de qualquer forma, aos olhos do verdadeiro eterno Criador Yahweh, o justo de Yahshua. Menos culpado, punido, sujeito a punições e maldições. Olhe para essas estátuas do pagão, do grego ídolo estátua, comumente chamado de Senhor Jesus Cristo, que também tem características bissexual. Ele tem uma barba macho, mas ele também tem um cabelo de uma donzela. Ele é a bissexualidade óbvia desse ídolo pagão grego. Aí nós temos que ver aqui os olhos também, tá? Não vamos falar sobre os olhos tem uma coisa para isso também. Olha os olhos dele, como é feito, olha. Olha o desenho dos olhos. É bem delicado, tá? Olha. Nenhuma relação para o verdadeiro, né? Ele tem. O Shaul, emissário Paulo, não teria falado de um homem que tem um cabelo comprido como vergonhoso e nojento em Coríntios 1. Em Coríntios 11:14, se o verdadeiro Messias tinha um cabelo comprido, né? Observe também a simbologia escondida na forma de seus olhos, esculpida em forma de vesica peixes, que é o símbolo secreto para a genitália feminina, ou olhos, vagina. Este é um pagão ídolo, estátua bissexual do Senhor Jesus, a falsificação grega do Messias. Os homens que têm cabelos longos como mulheres, enquanto as mulheres com cabelo curto como os homens, vestindo calças e outras roupas masculinas ou acessórios, estes são, evidentemente, características bissexuais. Mulheres que usam pênis artificiais, homens que têm operações de mudança de sexo, tudo isso são instigados e má influência de Baphomet, o tesão bissexual do bode velho. São vítimas, na sua maioria, saitãs ou cristãos, porque essas pessoas têm o nome do seu verdadeiro pai espiritual, o próprio Satanás. O nome que sustenta revela quem são seus verdadeiros pais e são sua árvore genealógica. Em show de rocks, os fãs ávidos levantam a mão em mano cornuto, mão com chifres. Forma o sigilo feminino de Satanás, enquanto os roqueiros da utilização em palco as mãos da versão masculina do sigilo de Satanás, dedo anelar e o dedo médio juntos, enquanto joga suas guitarras que ficam na forma de um gigante pênis alongado com esferas. Assim, um concerto de rock no reino espiritual é realmente uma orgia sexual grande de espíritos malignos, com seus fanáticos e vítimas fazendo o que é dito. O público feminino copulam com os roqueiros do sexo masculino no palco. Não admira que toda a gente parece estar a ter um orgasmo espiritual em seu clímax. Diabólico, para dizer o mínimo. Porque as pessoas com bom senso deveriam rapidamente rejeitar e renunciar a Satanás, quando eles realmente verem a sua feiura. Então ele condiciona as mentes dos homens ignorantes e lepras em procura cobiçar e adorando peitos grandes. Baphomet tem peitos também. E ele condiciona as mentes das mulheres ignorantes e homens para procurar o desejo de adorar pênis grandes. Baphomet tem um pênis grande demais. Durante épocas anteriores, até mesmo no Oriente Médio, Europa e outras civilizações antigas, apenas os maus espíritos se presumem ter pênis grande, enquanto os homens justos só têm pênis de tamanho normal. Você pode discernir esses na forma como eles retratam personagens em suas estátuas pagãs, esculturas, ícones e murais. Justos homens têm pênis de tamanho normal, apenas demônios e os homens maus têm pênis grandes. Se você vai lembrar das pinturas, esculturas e murais na Europa, que é o que você vai descobrir. Para as mulheres, estátuas e ídolos, mulheres virtuosas têm seios de tamanho moderado.
Somente prostitutas são retratadas de ter seios globulares grandes, porque essas são as suas ferramentas em seu negócio imoral. Lembre-se da estátua de Davi na Itália, o pênis é regularmente dimensionado. Embora Davi foi circuncidado, na estátua ele não é. Trabalho de artesão isso, né? Mas por que Satã se envolver em manipular pessoas a procurar o desejo de adorar seios femininos globulares e pênis gigantescos? O objetivo é quando ele finalmente se mostrar frontalmente. Suas vítimas controladas mentalmente vai amar seus seios e seus pênis, ignorar o rosto feio e perverso para trazê-los para o inferno com ele. Esse é o truque, como o truque flautista, mas usando seios e paus como isca para atrair os ignorantes nos intermináveis tormentos do Sheol. Suas vítimas dificilmente notarão o rosto feio do cabra, tão feio como o dragão, que é também a sua representação. E eles vão de bom grado obedecer e seguir, porque eles foram hipnotizados com peitos e picadas. Este é o seu esquema enganoso, que Satã usa em sua mente, condicionando atividades hipnóticas, condicionando as pessoas à hipnose. Mundanos, né? Televisão, filmes, músicas, jornais, revistas e outras mídias. A hipnose através de tudo isso. Se você notou, há duas cobras nas laterais do pênis de Bafomé, como se guardando e lambendo-o. Esse lambendo o pênis é comumente visto em revistas pornográficas e filmes. Tanto mulheres como homens homossexuais fazem. É uma das atividades perversas em Sodoma e Gomorra. Por isso eles foram julgados e arruinados. Essa atividade sexual também está incluído no termo sodomia, porque qualquer atividade sexual fora do nobre propósito da procriação entre marido e mulher legítimo é conhecido como sodomia. O sexo oral, sexo anal, sexo animal e outras atividades sexuais indecentes estão incluídos no termo geral sodomia. O que exercem essas atividades sexuais imorais são chamados de sodomitas. Bafomé é o instigador de todos os tipos de indulgências sexuais lascivas, fora da procriação legítima entre marido e mulher. Portanto, as duas cobras ao lado de seu pênis, exatamente, ele mostra isso, né? Severas punições de alvo virá a sodomitas, que lambem pênis e vaginas. É sério? Você deve ter notado a tocha olímpica no topo da cabeça de Bafomé, uma evidência clara de que os Jogos Olímpicos são instigados e propagados pelo próprio Satanás. É por isso que a bandeira olímpica contém vários anéis multicoloridos. Símbolos secretos do Senhor dos Anéis, Saturno, o diabo de novo, na clandestinidade. Sempre ele está na clandestinidade. As pessoas nem atentam nas coisas. Né? Outro oculto escondido sigilo, o símbolo que é desconhecido para muitos, é um símbolo oculto chamado Vesica Piscis, o símbolo do órgão sexual feminino ou vagina, comumente usado por pedreiros cristãos. A bandeira olímpica também é a forma do futebol americano ou de rugby. Olhe para diferentes estilos. Este símbolo oculto, escondido da vesca peixes da vagina. Então ele está ao símbolo da vesca peixes da vagina. Só vocês prestarem atenção nas bolas aqui, ó. Ó, isso aqui é uma bola, hein? Ó, ou então é assim. Ó, essa aqui, ó. 1, 2, 3 cada lado, ó. Tudo tem, ó. O mesmo símbolo, ó. Os anéis de Saturno, o símbolo das Olimpíadas. E aqui, ó, entre um e outro, ó,
Vesicas Pisces, que chama, é o símbolo de vagina. É bem interessante, né? É bom meditar sobre essas coisas. Veja quantas vaginas são descritas nas bolas lá em cima, os símbolos mais ocultos que eles têm. Mas muitas maldições que irão receber, né? Esse é o símbolo comum do Krisaitan para peixes. Outra mudança de nome de tática para as pessoas que são enganadas a adorar a vagina. As interseções de dois círculos que se sobrepõem parcialmente simbolizam o órgão sexual feminino. E esses símbolos são exibidos abertamente por Krisaitans, cristãos, maçons, né, e outros. Encontra também o logotipo olímpico, logotipo corporativos, utilizados por outras sociedades secretas em seus rituais. Você também vai encontrar em Vesica Peixes vagina ao redor do pênis longo de Baphomet. Observe a vagina expansiva em torno dos grandes pênis, significando luxurioso, imoral, demoníaco, demoníaca cúpula sexual. Cuidado com o símbolo satânico do Senhor dos Anéis. Saturno novamente, sempre. Peraí. A bola utilizada no futebol é redonda, enchido com padrões, hexagrama, tudo sobre ele. Se você é um fanático de futebol, então você está, na verdade, você é um devoto de Satanás. Também é verdade, é sério. Ó, os hexagramas nas bolas. Isso é uma propaganda, isso é uma foto de uma propaganda de futebol. Essas bolas de futebol estão queimando nos tormentos do inferno enquanto aguardam a chegada dos seus fanáticos vítimas. Por isso, tenham cuidado. Outra ferramenta de Satã é em desviar o serviço, adoração e culto de pessoas até ele, longe de Yahu eterno. Até ele e para longe de Yahu. É através de também uma das formas também de Satã buscar adoração a culto a pessoas até ele, em vez para ficar longe de Yahu, é através do ídolo mãe e filho. Essa é uma tática muito usada, né, pela religião, por Satã. Bem interessante, né? Essas estátuas aqui mostram. Essas estátuas, mãe e criança, são comuns no mundo pagão, sob diferentes faces e nomes, mas as mesma origem da Babilônia. Observe abaixo como Satã mudou os nomes, costumes e características faciais de seus ícones, mãe e da criança, ou estátua, para atrair os pagãos ignorantes a adorar a estátua. Enquanto ele rouba a adoração e a veneração das pessoas para longe de Yahu, o Criador eterno, e causando a ruína de muitos. Então Satanás tem o prazer de continuar em sua obra de engano. Olha só os símbolos. Tudo tem filho, mãe e filho. Esse é um símbolo que eles usam muito para atrair as pessoas. Porque ele usa a tendência natural das pessoas para cuidar de suas mães naturais e crianças. Por isso Satanás usa isso como um ponto de entrada em roubar a lealdade das pessoas para longe do verdadeiro Criador Yahu. As táticas de Satã, né? Vai dizer que não é verdade. Não só de servir e adorar Yahu, porque ele é o único verdadeiro Criador eterno. Nunca devemos adorar qualquer mãe ou criança, ou qualquer outra coisa neste universo. Yahu pune severamente aqueles que adoram ídolos, e a punição é de até a terceira e quarta geração. É uma maldição familiar para quem infringe. Yahu, ele permite sobre aqueles que adoram ídolos, estátuas, estatuetas, imagens e outros altares religiosos pagãos, mostrando que eles o rejeitam. Devemos servir e adorar somente Yahu, e não mães, e não crianças, e nem qualquer outro membro da família, ou qualquer coisa relativa a isso. Estátuas, ídolos, imagens e ícones são chamados de Lu'urim, que significa literalmente não criadores ou não todo-poderoso, porque foram apenas feitos por mão de carpinteiros, pedreiros e artesãos. Manmad, feito pelo homem, portanto não criadores eternos, falsificação dos criadores eternos. O que uma pessoa deve fazer para ter certeza de que não vai sofrer para sempre no inferno com Satanás na próxima vida? Nada muito
Nada muito além do simples, vamos dizer assim. Tudo que uma pessoa tem que fazer é não ir junto com a multidão. Fazer o que comumente feito por muitos e devem seguir o rebanho, o pequeno rebanho. Bem-aventurados sois, porque o Abial agradou-vos dar o reino, o rebanho onde Yahushua é o pacetador, guia e mestre. Ande no caminho largo e fácil entender que você vai para a ruína. Dessa forma, esse indivíduo é garantido seu cubículo na fornalha do inferno para sempre, andando pelo caminho largo, andando pelo caminho fácil. Você está garantido pelo caminho largo e pelo caminho fácil, você está garantido no cubículo do inferno. Essa é a razão pela qual o rei Yahushua nos ordenou que não devemos copiar ou imitar os costumes, comportamentos e atividades desse mundo pecaminoso, porque largo e fácil é o caminho que conduz à ruína eterna, e muitos vão nesse sentido. Embora estreito e apertado o caminho que leva à vida, e poucos encontram. Isto é claramente escrito nas Escrituras. Os maus espíritos e demônios têm poder, de modo qual Yahu testar a lealdade do povo dele. Se eles estão realmente buscando o verdadeiro Criador, ou se eles estão apenas para ver sinais, maravilhas e curas e milagres, só vão a partir disso. É um teste também, é uma permissão de algo, tá? Essa parafernália aí para ver onde que está nossa mente, onde está nossa adoração. Né? Suponha que o profeta que há profeta entre vocês, hein? E aqueles que sonham sonhos sobre o futuro, não tem? E eles prometem sinais ou milagres, sinais, milagres previstos a ocorrer. E eles então falam: vinde, adoremos outros ídolos. Não dá para ouvir a eles. E ao seu Criador eterno está apenas testando você para ver se você realmente ama de todo coração e alma. A gente só deve servir ao Criador eterno reverentemente e temê-lo, obedecer aos seus mandamentos, ouvir a sua voz e agarrar a ele. Os falsos profetas ou videntes que tenham levado em erro devem ser condenados à morte. Isso é uma passagem das Escrituras em Deuteronômio, tá? Hoje é para afastar mesmo, sabe? Arrancar de perto. Pois eles incentivam a reunião. Tudo aquilo que não é de Yahu é para passar longe. A palavra diz nem para fazer paz com esse povo. Tudo que levar contra a rebelião a Yahu, seu Criador, que vos resgatou da escravidão. Porque eles estão tentando levar vocês ao erro, indo contra Yahu, o Criador eterno. Uma das consequências, meus amados, de adorar o pentagrama e o hexagrama é o culto do preto cubo, ou caixa sólida quadrado preto. É uma questão também que as pessoas não estão atentas a isso. Tá? Olha só, isso é o cubo, deixa eu ver. No templo das nações, nos pés das nações original, há esse cubo preto sendo adorado, as pessoas orando, adorando e venerando ele. Ele está escondido nesse projeto. O que está escondido dentro desse projeto secreto que está sendo secretamente adorado, né? Há uma adoração até um cubo preto, né? Vamos entender sobre isso. Que coisa. Esse cubo preto é um sigilo, é um segredo, um símbolo de Saturno ou Rassatã, o nosso arqui-inimigo. Você pode encontrar muitos exemplos desse cubo preto em shoppings, praças, parques e outros locais públicos e até mesmo em galerias de arte, museu e universidades. Mas como isso, o cubo preto ou black box está conectado a Rassatã? Lembra quando falamos da imagem de um pentagrama dentro de um hexagrama no topo do planeta Saturno? Aqui está a representação gráfica
da ocorrência natural aqui do que lá, de lá, tá? Olha só. Agora você pode olhar para o ponto com atenção e com discernimento agudo. Imagine que o ponto central, para estar mais próximo de você na visualização 3D ou na sua imaginação 3D, você acabará por discernir o cubo preto, black cube ou black box. Você tem de se concentrar a sua visão sobre o ponto médio ou o centro e imaginar que ponto está mais perto de você, usando suas capacidades de imagem 3D, e você vai discernir o cubo preto ou o black box. Você tem que olhar para ele. Não pare até que você possa realmente ver o cubo preto ou black box. Hexagrama a todos os lados, com o interior pentagrama. E aparece o cubo preto, que ele agora usa como seu símbolo. Por isso que é chamado de oculto, que significa literalmente escondidas ou dissimuladas. Não é óbvio para o olho destreinado. Semelhante a essa cabala, o maior do cubo preto que os muçulmanos adoram em Meca. Você sabe que aqueles que pertencem à falsa religião do Islã também adoram este cubo preto, que significa eles também adoram a Satã, porque o cubo preto ou black cube é o sigilo, é o símbolo. Há também um outro cubo preto que está sendo adorado por aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás ou à falsa religião do judaísmo. E este cubo preto feito de couro é encontrado em suas testas. Este é também o culto satânico disfarçado. A palavra pode ser escrita e colocada dentro de recipientes redondos ou simplesmente ao longo das faixas de couro. Se eles realmente interpretarem esse versículo literalmente, embora o versículo realmente significou para manter sempre a palavra em mente. Não tem necessariamente de estar em um cubo preto, a menos que haja um instigador ímpio, Satanás, escondido, secreto por trás disso, o cubo preto ou black preto, tradição religiosa. Mas nós, Yahushua, estamos na luz desse mundo, que é o nosso rei Yahushua, e por isso que podemos ver a verdade à luz do Yahushua. Por isso não vamos ser enganados, iludidos e vitimados por esse segredo. O inimigo oculto, Rassatã, o Satur, o dragão, a serpente e tentador. Você também vai observar que quando você abre os lados desse cubo preto ou black box, que forma na forma de uma cruz. Outra evidência de que a cruz é símbolo de Satanás, porque o nosso Mokiryu Yahusha não foi pregado em uma cruz pagã, mas em uma estaca, em um poste. Isso é muito claramente declarado nas Escrituras. A forma comum de acreditar na cruz, Kri Saitan, nada mais é do que um cubo negro desdobrado. E agora você sabe que o cubo negro é sigilo, símbolo secreto de Satanás. O que é oculto é o cubo preto quadrado, e não formas retangulares, nem em outras cores. Porque a Nova Jerusalém do Shomayá, o céu, é também quadrangular ou cúbica em forma, mas não na cor preta, e não solidamente monocromática, mas o que realmente está sendo adorado em Meca pelos muçulmanos. Lá eles adoram o cubo preto, semelhante ao encontrado no Templo das Nações em Nova York. Aqui está a foto, ó, né? O negócio diz, ó, isso aqui é o islamismo, olha a simbologia do islamismo. Adoração, isso é lá em Meca. Tem mais coisas, espera aí. Note que o tempo universal tem todos os tipos de ídolos, tempo universal, ícones e símbolos, e o adorador deve simplesmente selecionar quais entre eles ele ou ela quer rezar. Tem todos os tipos. E para enfrentá-lo frontalmente em oração e adoração. Isso é como uma máquina de venda automática.
Escolha qual deles você prefere ajoelhar na frente dele. Auron. Mas o que está dentro que Kaaba, cubo preto em Meca? O que está dentro disso que os muçulmanos estão realmente adorando? Eles estão realmente adorando um meteorito que caiu do céu. É uma doutrina de demônios. Em que religião falsa é um membro que vê ou toca um meteorito vai herdar a vida eterna? Tem a religião de quem tocar no meteorito vai herdar a vida eterna. Essa é a razão por que os muçulmanos devem ir a Meca, para ver ou tocar ou beijar aquele meteorito, se ele ou ela querer adquirir a vida eterna. Outra loucura, né? Eles odeiam ídolos religiosos dos cristãos cristãos, mas eles também adoram uma pedra, um meteorito, que está dentro do cubo preto. Estes são todos os rituais religiosos satânicos. Eles também adoram a lua crescente, a lua, o cubo preto, o meteorito, ídolos também. Então, quando eles condenam os outros idólatras, eles estão condenando a si mesmo também, né? É simples deduzir isso. Olhe para a foto com cuidado e observe, assim você deve evitá-los a todo custo. Olha, cubo preto, é um cubo preto, é uma casa feita como um cubo preto aí. Tem mais desenhos. Ó, cubo preto, cubo preto, cubo preto. É isso, virou adoração. Aí, ó, ele desmembra ele e forma uma cruz. Ó, o hexagrama. Vai gostar de adorar bobeira, sinalão aqui, ó, cubo preto. Aí eles dentro com a cara dentro aqui adorando meteorito. O meteorito. Cubo preto, cubo preto, cubo preto. Aí esse aqui, ó, enfia a cara para adorar. Aqui vai ver se você vai ver o pentagrama dentro do hexagrama, que é perceptível no polo norte do planeta Saturno, que Satanás usa como sigilo, como símbolo. Mais uma vez, o foco no ponto médio e use a sua imaginação para visualizar o ponto médio mais perto de você. E você vai discernir o cubo ou a caixa. Tem um olhar muito cuidadoso, você está olhando para um cubo ou uma caixa. Esta é a caixa com os lados desdobrados que revela a forma da cruz pagã. Outro símbolo secreto de Satanás, o malandro culto, enganador, o malandro dos ocultos, enganador da humanidade. O cubo preto feito de couro que os membros da sinagoga de Satanás colocou na testa, não percebendo que eles estão realmente adorando o símbolo de Satã, que eles possam ver a luz e se arrependerem. Este é o meteorito que está no lado da Cabala, preto, cubo preto, ou tem outros nomes, dos muçulmanos está em Meca, que eles adoram com seu ídolo de rock. Aqui você pode ver um membro fanático tentando beijar o meteorito em reverência de adoração, e este é o culto meteorito, que é idólatra. Esta é a Cabala, Black Cube, em Meca, que todo muçulmano deve ir se ele quiser ser salvo pelo meteorito sagrado, sendo mantido dentro dela. Mesmo Abbas e seus companheiros vão adorar esse meteorito em Meca. E ao o compassivo, tenha compaixão de quem está enganado por Satã, arqui-inimigo dos homens. Porque eles são levados para adorar meras criaturas em vez de procurar e reconhecer Yahweh, o eterno Criador do Universo. Tornaram-se loucos. Todo muçulmano deve ir a Meca pelo menos uma vez em sua vida, a fim de tocar ou ver o meteorito sob o cubo preto, ou Kaaba em Meca,
Observe que o próprio nome revela o verdadeiro instigador escondido atrás do ritual. Caba ou Cabalis, ou Cubela, Cibeles, deusa pagã da terra, estátua de Cibeles ou Cubela, comumente chamada Mãe Natureza pelo mundo pagão. Essa é a Cibele, esse desenho aqui. Esse desenho ela é a Cibele. Onde as pessoas desse mundo recebem essas doutrinas, né? Ensinamentos e doutrinação dos poços do inferno. Esses gregos, romanos, nórdicos, chineses e outras mitologias pagãs e lendas, de escolas mundanas, faculdades e universidades. É um senso comum isso, né? Porque o ensinamento no sistema mundano de educação é baseado em Baal, pagão em conceito. Mas eles ensinam lendas, mitologias, evolução, ateísmo e falsa profecia como verdades. É também uma outra religião falsa, disfarçada com a educação. É por isso que você vê chapéus, toga, vestidos, fraternidades, irmandades e outros símbolos gregos, palavras e sistemas de crença. Realmente gregos, porque Jesus, já é Deus, é o Deus grego idólatra, adorado pela maioria neste mundo. Mas porque eles rezam para invocar e adorar o ídolo pagão grego quando eles mesmos nem mesmo são gregos? Porque há alguém escondendo que estão em adoração de ídolos, estátuas e ícones. E quem é o ídolo que realmente caiu do céu como um meteorito em chamas ou em um raio? Pai espiritual do mundo, é claro, o próprio Satanás. Dê uma olhada nas fotos onde você pode observar o esconderijo Satã disfarçado, para que ele possa subrepticiamente e enganosamente roubar a adoração e culto das pessoas. Esse aqui é o Baal, esse é o Baal, esse é o Senhor. É o Senhor dos cristãos. Outro nome para esse satânico cubo preto é o cubo da Cabala. Você vê na palavra Cabala, você vai encontrar os nomes ocultos de Cubela, Cibeles, é uma deusa também. Cabala, misturar e combinar a religião de Cibele e o ídolo da lua pagão Alá. O termo cubo originou de Cibeles, gods, ídolos, ou Cubeles, Cibeles ou Cubeles. É um entre os muitos panteão dos ídolos e deuses dos gregos e romanos. Ela é quem o mundo comumente chama de Mãe Natureza ou Mãe Terra, deusa do planeta Terra. Há dois objetivos básicos desse sistema de crença religiosa, Kubik Black, de Cibeles, tal como adaptadas pela Organização Mundial, ONU, porque ela é sua deusa mãe. Para aprender quais os objetivos básicos desse sistema de crença religiosa do culto a Cibele, do culto ao cubo preto, do Kubik Black, né? Os objetivos básicos é prender as mentes das massas dentro de uma caixa. As pessoas não devem aprender a pensar fora da caixa. Elas só devem pensar o que deseja que eles pensam e nada mais, o que eles desejam, né? Este é um enorme controle da mente. Eles, nas Nações Unidas, vai decidir o que as pessoas devem pensar ou falar ou estar preocupada. Nem você, nem Uruha e Ahusha, o espírito reto e limpo de Ahusha, mas eles. Eles irão ditar e manipular como você pensa e o que você pode pensar. Através de notícias mundanas, rádio, transmissões de televisão, jornais, web e outras mídias. As pessoas devem pensar sobre que notícias de última hora de hoje são. Elas não devem pensar fora do que é alimentado diariamente através de relatórios de notícias e anúncios.
Seu cubo negro é o símbolo da cela da prisão das mentes de milhões. Essa é a razão pela qual nós sempre precisamos meditar sobre a palavra do nosso Yahu e não sobre as notícias diárias. Por isso, nossas mentes não serão presas dentro do cubo negro, gigante das nações. Nós sempre pensamos fora da caixa porque nós temos a mente do nosso mestre apacentador Yahushua. Nós precisamos pensar fora da caixa, meus amados, fora da Matrix. Nossas mentes nunca serão encarceradas na prisão de um cubo ou cubeles, porque nossa mente está focada em Yahushua e sua palavra a cada minuto do dia e na hora, Nós obedecemos seu mandamento através do Ruha Yahushua que está conosco e dentro de nós. Maior é o Ruha Yahushua em nós do que o que está no mundo. Você não vai acreditar, servir ou adorar a mãe natureza ou qualquer coisa que é meramente criado por Yahu, o Criador eterno. Não é errado comer carne, meus amados, porque os sacerdotes no templo sagrado de Yahu comiam carnes bovinas e ovinos. O nosso rei com o nosso rei Yahushua, quando a gente jantar com ele, um dos pratos será um bife à escolha, junto com vinho e tinto doce. Os defensores dos direitos dos animais agora estão espalhando sua doutrina de que as pessoas não devem comprar ovos grandes porque as aves sofrem colocando ovos grandes. Suas falsas doutrinas querem levar as pessoas a passar fome e ficar desnutridas. Eles estão se movendo em direção à idade das trevas e fome para as massas, mesmo no meio da abundância. Você não deve permitir que Cibeles, deusa pagã ou Cubeles, para separá-lo dos benefícios da natureza. Por quê? Porque o nosso rei Yahushua deu a seus cordeiros todo o mundo para usar para o seu esplendor, louvor e fama. Nós não permitimos a ser escravizados pelas doutrinas ruinosas de Cubeles ou mãe natureza. Nós não permitimos que as nossas mentes, convicções e crenças possam ser presos em seu cubo negro. Então você nunca deve permitir de dizer o que vai pensar, nunca. O Ruha Yahushua vai ditar para você, para nós, as palavras que devemos meditar a cada minuto do dia, não a notícia de repórteres, comentaristas e outros pregadores da Cibele, o Black Cubo e trabalhadores das Nações Unidas. Outro sinistro objetivo da Cibele da deusa pagã, Cubeles, é promover culto à terra entre as massas. Todos devem adorar o planeta Terra. Esse planeta não deve ser tocado, ele está em perigo. Os animais não devem ser usados para alimentos. Plantas, aves e peixes devem ser preservados para gerações futuras. Mesmo que milhões de crianças estão desnutridas em todo o mundo, mas eles têm a audácia para espalhar suas doutrinas terra da oração. Seu objetivo geral é de separar os seres humanos da natureza e de todas as coisas naturais, e eles escondem seus esquemas maus por trás da tática de propaganda do uso de eufemismo, ou seja, usando palavras palatáveis aos regimes ocultos e sinistros. É por isso que muitas vezes você ouve sobre a proteção ambiental, reserva florestal, reserva animal, reserva marinha e todos os tipos de reserva. De todo modo, a reivindicação territorial de Cibele está ficando mais ampla no âmbito geográfico. A cada dia, por todo o mundo, as pessoas estão ficando presas em espaços disponíveis limitados. Não é isso que o cubo negro realmente quer? Não é isso? Não é o que está acontecendo? E Satanás está em sua tarefa sinistra dia e noite, enganando as pessoas e através de meios de comunicação roubando a raça humana. Porque precisamente para esse fim é que o ladrão Satanás veio, para roubar, matar e arruinar as pessoas. Se as pessoas pudessem comer os animais na África, muitos não passariam fome. Mas porque eles não podem comer os animais ao seu redor,
Por que eles não podem, meus amados? Eles não podem por causa das reservas estabelecidas pela deusa pagã Cubela ou Cibeles do cubo preto. Na realidade, Yahu deu à humanidade domínio e autoridade sobre todo esse planeta Terra e não para Cibele ou Cubela. Então ela não tem direito de usurpar nossa autoridade, uma vez que somos co-herdeiros com Mukiryu Arusha, para quem toda autoridade no Shomayá, ao céu e na terra Eretz foi dada por Yahu, o Criador Eterno. Yahu, o Criador Eterno, tem um direito exclusivo de quem ele quer dar parte ou totalidade do seu universo, do universo criado por ele. E ele deu para nós, e não deu para Cubele, não. O Eterno Criador decide, não a Cubele, não o cubo preto, não o usurpador e não o Satanás. Os defensores dos direitos dos animais também estão a doutrinar as massas ignorantes que eles deveriam parar de beber leite de vaca, mas beber leite de ratos e gatos. O que? É sério, né? É sério. É sério. E eles ainda têm advogados dos direitos dos animais agora. Seu cão, gato ou hamster pode processá-lo se você não alimentá-lo corretamente de acordo com os seus caprichos. É sério, meu amado, é sério. É muito sério essas coisas, essa loucura. Eles se tornaram idiotas, seguindo os ensinamentos da mãe natureza e a deusa Cubela e seu cubo negro, que é símbolo do próprio Satanás. Veja o que está acontecendo no país de Cuba agora. Todos eles estão presos como em uma cubo preto. Se tentarem fugir, correm o risco de morte por afogamento ou prisão. Por quê? Porque eles levam o nome de Cubela, ou o cubo. O objetivo para separar as pessoas da natureza do que é natural. Assim começa a doutrinação sobre o direito da união do mesmo sexo. Mudança de sexo, flexão de gênero, sexo com animais, casamento entre parentes próximos, a promiscuidade entre os idosos, autonomia, a homossexualidade, orgias e outras intoxicantes bebidas e drogas. Qualquer coisa antinatural deve ser promovido, comanda a deusa mãe. E assim executar seus que defendem as normas ou preceitos ou regras de uma religião, partido ou sociedade, correligionários, quem pertence ou compartilha a mesma religião, partido político, filosofia. Eles estão ali para executar aqueles que são cegos e adeptos, doutrinando muitos, outros em todo o mundo, doutrinas erradas. Mãe, em seguida, natureza, Saturno, sexo masculino, outra estátua bissexual ou ídolo. Ela usa o cabelo curto, como de um homem. Cibeles ou Cubela é bissexual, repugnante. Não admira que eles estão promovendo a bissexualidade, a homossexualidade e outros comportamentos anormais e atividades. Aqueles que afirmam que eles são do sexo feminino ainda usam cabelo curto e trajes masculinos, são realmente bissexuais. Aqueles que afirmam que eles são do sexo masculino ainda se comportam com roupas e acessórios das mulheres, ou ter cabelos longos, anéis em seus ouvidos, umbigos, vestidos, são realmente bissexuais. Eles são os filhos de Bafomé, que é bissexual, velho, feio, velha cabra. Embora a maioria deles também são discípulos do Senhor Jesus Cristo, que também é um ídolo pagão bissexual. Grego, porque Bafomé é o pai espiritual de todos os bissexuais. Todos eles são tão longe do que é natural. Eles foram enganados por Satã porque eles gostavam de seguir após a última moda e a moda do mundo iníquo. Eles estão em miseráveis condições. Pedimos a Yahu ter compaixão deles. Essa é a razão pela qual estamos sinceramente a difundir a mensagem esplendorosa do real Messias Yahu, o único verdadeiro Salvador, o esplendor e louvor de seu povo. Porque Yahu veio para dar vida e as pessoas em vida em abundância.
espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Agora, a fim de tornar possível para eles comandar a obediência das massas, eles usam duas palavras mágicas. E essas duas palavras mágicas são global e sustentável. Global implica que eles não são culpados. Todos devem obedecer sem qualquer objeção. E quem não obedecer deve ser banido e penalizado. Observação: os espíritos familiares são os seus Baal ou Senhor global. Isso. Espíritos familiares. Sustentáveis: eu, Satanás e Abu, ou seu pai, sustentável. Assim, sempre que você ouvir a palavra mágica global e sustentável, rapidamente cobre seus ouvidos, ignore o que eles estão dizendo e repreender essas palavras para que ela não se aplique a você, nem afetá-lo de forma alguma. O aquecimento global, a mudança climática global, isso, global, aquilo, que crise global, economia global, desafio global e muitas outros globais e sustentáveis, eles alegam, como se eles não são os únicos que causam todas aquelas crises. Quando você ouve essas duas palavras mágicas, que é a sua pista de que esses são doutrinas de Cubelas, do cubo preto, eles também estão promovendo a sua própria religião mitológica disfarçada. Agora você pode ver claramente as táticas de controle da mente a ser utilizada pelos deuses desse mundo, que é o próprio Satanás. Então, quando você ouve a palavra global e sustentável, aí você sabe que é uma doutrina de Satanás. Nós nunca seremos enganados nem derrotados por Satã, porque o Mokir Yahushua nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Satanás não tem mais nenhum poder sobre nós. Então, por favor, sempre honre ao Ruim a nossa defesa e segurança. Na porção sul do planeta Saturno, Satanás instigou um furacão em forma de olho que tudo vê, e isso ele também usa como um dos seus símbolos. Você pode ver isso, o olho que tudo vê, na parte de trás dos Estados Unidos, numa nota de dólar, no topo da pirâmide satânica. O olho que tudo vê é um dos símbolos de Satanás. Não tem nada a ver com o nosso eterno alvo. Você pode encontrar esse olho que tudo vê nas igrejas, templos e lojas maçônicas, ou salas de culto maçons. Maçons realmente adoram Lúcifer. Não se deixe enganar. Você deve evitar todos os contatos e associações com maçons, porque são discípulos de Satanás. Aqui já veio o ídolo Jano, né? Vamos falar disso aqui agora. Peraí. Ídolo Jano, vamos lá, muitas questões, né? Essa é na versão original, né, dele. Esse aqui é na versão bissexual, dois sexos, de mulher e de homem. Esse ídolo deus Janus é o deus pagão de portas e mudanças, e é esse ídolo pagão que todo mundo adora na véspera do ano novo. Nota, serpente. A palavra Eva, na verdade, refere-se ao verdadeiro nome hebraico da nossa primeira mãe. O nome verdadeiro era Cavial e não Eva. Você só vai encontrar o nome Eva nas versões adulteradas. Então tome cuidado. Assim, nessa celebração pagã em honra de Janus, todo mundo engata na bebedeira, orgias, alegria carnal e todo tipo de devassidão. Outra prova que esta é uma celebração pagã é tudo que nela participa são culpados ou punidos por Yahu, nosso Criador. É por isso que eles chamam o mês de janeiro, que foi derivado de Janus, o ídolo pagão de portas e mudança. A face esquerda é para o ano passado, a face direita para o novo ano. Isso aí também vem de outra, é toda uma história, né? Isso é real, que eles botaram o 1º de janeiro, botaram o Jano, o primeiro dia do ano, Jano, o primeiro mês do ano, Jano, por causa de Janos, desses Janos. Mas a questão da celebração do dia 25 e do dia 1º é uma outra questão, que vem de muito antigo pelo solstício de inverno, né?
para determinar a questão da inversão magnética do polo, quando vai haver uma mudança aqui nessa Terra, né? Então você pode ver, né? É a derivada do hino Janus, o mês de janeiro, né? O hino pagão. Na verdade, o primeiro ano seria abril, na verdade. É isso que eles chamam o mês de janeiro, que foi derivado de Janus, o hino pagão, de portas de mudança, né? A face esquerda é para o ano passado e a face direita para o novo ano. Lanternas, decorações de Natal também são símbolos e sigilos de Satanás, porque é sua festa de aniversário. Por isso, seu símbolo é o que o pagão coloca no topo de suas árvores de Natal. Satanás é o verdadeiro celebrante durante o dia de Natal, não o verdadeiro Messias e Yahushua. Em países pagãos é habitual preparar um porco assado inteiro em cima da mesa e colocar uma maçã em sua boca. Isso é feito em homenagem ao ídolo Jesus grego dos tempos passados. Se você lembrar, havia muitos porcos naquele lugar onde o nosso rei Yahushua expulsou os demônios de um homem possuído. Por quê? Porque naquele lugar havia um templo dedicado a Zeus. E aquele que adorava nesse templo pagão ou fazer peregrinação não tem que comprar porcos para serem usados como oferenda ao sacrifício dos ídolos Zeus. Mas por que as pessoas oferecem porco como sacrifício a ídolos pagãos, Deus? Porque de acordo com os ensinamentos de demônios propagados entre os pagãos, era que os porcos têm orgasmos longos sexuais, que duram tanto quanto 30 minutos. A doutrina do demônio era: se você oferecer um porco ao Senhor Jesus, você também vai experimentar prolongada êxtase orgásmico sexual. Realmente diabólico, né? Para dizer o mínimo. Bem diabólico tudo, né? Se você acredita ou não que cristianismo é uma religião satânica, que o cristianismo é uma religião satânica que vem da palavra Christianity, o que é realmente, você ainda acreditando ou não, né? Aí é uma questão sua. Esse Natal, lanternas claramente, pentagramas retratam os símbolos óbvios de Satanás. Pense em tudo isso e o Ruhu vai convencer seu coração que são verdades. Olha as árvores de Natal. Olha os símbolos, ó, estrela. Ó, se a adoração de Natal, a árvorezinha de Natal, ó, tá, vai meditando. Não acredita não, né? Bom, é com você. O dragão é o símbolo de Satanás de acordo com as escrituras, porque a maioria das pessoas estão de acordo com os ensinamentos, doutrinas e cerimônias rituais de Satanás e seu espírito malignos. Eles foram enganados porque não procurou o Criador eterno verdadeiro, quem o fez. Agora leia o que Shaul, emissário, fala com suas palavras deste mundo iníquo. Esta é a mensagem oportuna e apropriada para você agora. Para não me envergonho dessa mensagem de esplendor sobre o Nehushihai. É o poder de Alro no trabalho, economia de todo aquele que crê, primeiro judeu e também hebreu. Essa mensagem esplendorosa nos diz que Alro nos faz bem em seus olhos. Isto é, realizados do início ao fim pela emuná. Como diz a Escritura, é pela emuná que uma pessoa correta tem vida. Mas Yahu mostra a sua ira do chão maior contra todos os pecadores ímpios que detêm a verdade pela injustiça. Eles sabem que a verdade sobre Yahu, porque eles sabem da verdade sobre Yahu, porque ele tornou óbvio para eles. Porque desde que o mundo foi criado, as pessoas têm visto a terra e o céu através de tudo que Yahu fez. Eles podem ver claramente suas qualidades invisíveis, seu poder perpétuo e natureza celestial. Então eles não têm desculpa para não saber de Yahu. Está cravado na natureza o nome Yahu. Está cravado no ser humano. Sim, eles sabem de Yahu, mas eles não quiseram adorá-lo como seu Criador eterno.
ou mesmo dar-lhes a honra. E eles começaram a pensar em ideias tolas do que Yahu como era. Como resultado, suas mentes tornou escuro e confuso. Desinsensatos, eles, em vez, tornou-se idiotas absolutos. Em vez de adorar o majestoso, sempre viam em Yahu. Eles adoraram ídolos, feitos para olhar como meras pessoas e aves, quadrúpedes e répteis. Portanto, Yahu abandonou a fazer tudo o que é vergonhoso em seus corações. Deixou-os por conta dos seus corações. Como resultado, eles fizeram coisas vis e coisas degradantes com os corpos uns dos outros. Trocaram a verdade de Yahu por uma mentira. Então eles adoraram e serviram as coisas que Yahu criou em vez do próprio Criador, que é digno de louvor eterno. E por isso que Yahu abandonou eles a seus desejos vergonhosos. Mesmo as mulheres se voltaram contra a maneira natural de ter relações sexuais. Em vez disso, o espetáculo de sexo, um com os outros. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, queimado com desejo um pelo outro. Homens fez coisas vergonhosas com outros homens. E como resultado desse pecado, eles sofreram dentro de si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que eles pensaram que é tolice reconhecer Yahu, ele abandonou-os com seus pensamentos tolos e deixou fazer coisas que nunca deveriam ter feito. Suas vidas se tornam cheias de todo tipo de maldade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, descontínuo, decepção, comportamento malicioso, fofocas. Eles são traidores, inimigos de Yahu, insolentes, soberbos, presunçosos. Eles inventam novas fórmulas de pecar cada dia e eles desobedecem seus pais. Eles se recusam a compreender, quebraram suas promessas, estão sem coração e não têm piedade. Eles sabem que a justiça de Yahu requer que aqueles que fazem essas coisas merecem morrer, mas eles fazem de qualquer maneira. Pior ainda, eles encorajam outros a fazê-la também. Eles sabem que a justiça de Yahu requer o que a justiça de Yahu quer. Você pode pensar que você pode condenar as pessoas, mas você é tão ruim e você não tem desculpa. Quando você dizer que eles são maus e devem ser punidos, você está condenado a si mesmo. Para você que julga os outros e fazem as mesmas coisas. E sabemos que Yahu em sua justiça vai punir quem faz essas atividades más. Desde que você julgar os outros por fazer essas atividades, porque você acha que pode evitar o julgamento de Yahu quando você faz as mesmas atividades. Você não vê como é maravilhosamente amável, tolerante e paciente. Yahu está com você. Será que isso nada significa para você? Você não pode ver que a sua bondade tem a intenção de transformá-lo de seu pecado. Mas você é teimoso e recusa abandonar seu pecado. Você está recolhendo castigo terrível para si mesmo, para um dia de raiva vem, quando apenas o julgamento de Yahu será revelado. Ele julgará todos de acordo com o que eles fizeram. Ele dará vida eterna aos que continuar fazendo direito, procurando o esplendor, honra e imortalidade que são ofertas de Yahu. Mas ele vai derramar sua raiva e ira sobre aqueles que vivem por si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade. E a vida deles é de maldade, ao invés de viver uma vida plena, né? Uma vida de obediência e de princípios em algo. Haverá problemas e calamidades para todo mundo que continua fazendo o que é mal. Mas haverá esplendor, honra e tranquilidade da parte de Yahu para todos os que fazem o que é certo, primeiramente para os judeus e também para os outros. Pois Yahu não mostra favoritismo. Romanos fala isso. Então, o que você deve fazer, meu amado? Você deve arrepender e renunciar e se livrar de todos os tipos de objetos rituais simbólicos
cartas de tarô, cartas de jogo, bolas de cristal, coração dos namorados, pentagrama, hexagrama, ídolos, estátuas, ícones, imagens, gravatas, altares religiosos, pagãos, pretos, cubos pretos, horóscopos, símbolo Hansa, que na verdade é um pênis invertido, né? Até a gravata é um pênis invertido, o símbolo de Baal. Quando você realmente olhar para ele com os olhos mais exigentes e jogar fora todas as outras coisas e desconectar com todas as atividades de Hasatan. Nós amamos, meus amados, nosso Yahu. Nós amamos o povo de Yahshua, mas não fazemos com o símbolo atual em sua bandeira. Vamos orar para que eles mudem um dia esse símbolo e que sua bandeira possa ter algo mais significativo, sem conexão com essas culturas ocultas e ímpias. Se você deve cortar vocalmente as suas influências e poder perversos e prejudiciais em sua vida. Você não vai mais acreditar em nem envolver em adivinhações, celebrações de Natal, rezando para mortes em cemitérios, festa de aniversário, festa de ano novo e outras festas pagãs e observâncias. Você não vai fazer mais isso, meu amado. Se você acredita ou não que o sol nascerá amanhã, ele vai. Se você acredita ou não que Yahu, o verdadeiro eterno Criador, pune severamente aqueles que adoram e servem Satanás, ele faz. Então é melhor se arrepender agora e renunciar a todos os tipos de atividades perversas. E lembre-se a renunciar ao próprio Satanás e seus demônios. Expulsá-lo de sua família, de sua casa, de seu negócio. Vire-se para Yahu em humildade e arrependimento, admitindo seus pecados, e receberá Yahushua na sua própria vida como governador e único salvador. Você é livre, foi liberto. Vocês já foram libertados de toda mentira, enganos e cativeiros instigados por Hasatan. Mas agora precisa ajustar completamente. Dentro do Orolial, você é livre pelo Dan Sangue. Yeshua nome do Mouki Ryu e Yahushua Mehushihai. Vamos agora. Você está totalmente livre de fazer a seguinte declaração. Com toda emuná e poder. O que significa que deve partir do seu coração. Tem que partir do seu coração. Tem que ser uma coisa interior, meus amados. Tem uma oração que é feita aqui. Muitas coisas, muitas questões, né, meus amados. Então, diante de tudo isso, porque, meus amados, a emuná sem obras ativas é um tipo de emuná morta. Ela não salva, apenas a real fé, a proativa que atua pelo amor pode salvar. O significado da palavra Qamal, sabedoria, é que você precisa aplicar na prática o que você aprendeu com a revelação de algo para você com base em sua pura palavra. O Ruhaori nos leva a toda a verdade, porque o nosso Mokiri Yahushua é a verdade. Mokiri Yahushua veio para lançar luz sobre as más obras de Hasatan e para arruinar essas obras. E isso que nós também fazemos. Nós expomos e cancelamos as obras de Satanás na vida de quem vai acreditar no real Messias e Yahushua. É isso aí, meus amigos. Louvado seja o Rei eternamente. Ainda preciso trabalhar muito em cima desse texto, mas dá para meditar e analisar algumas coisas muito cruciais, né? Sobre essa parafernália que tem nesse mundo. Em tudo tem o dedo de Hasatan para levar a gente à adoração. Em todas as questões, em todas as áreas, na área de esporte, na área de telecomunicação, na área de alimentos, em tudo. Nós não podemos aceitar isso para nossas vidas, não abaixar a cabeça, porque Yahweh nos deu esse mundo para usufruirmos dele. E nós precisamos avançar. Eu fiz um vídeo ontem sobre guerra espiritual. Ao mesmo tempo que caminhamos, assim, nós temos que duas frentes. Nós temos que caminhar para cima em direção a Yahweh sempre e para frente em direção ao inimigo.
não recuar nunca. Louvado seja o Rui, Ele que nos capacita. Abraço a todos.